6 vai incidir, afastando, portanto, a possibilidade de percepção de remuneração. Então, a gente já olhou a estrutura da prestação de serviço, o objeto, a remuneração. Vamos, então, agora ver algumas regras sobre a execução dos serviços dentro do Código Civil. E são duas. A primeira é a do artigo 601, que estabelece o seguinte: quando o serviço, não tiver um escopo muito definido, ou seja, quando o prestador de serviço for contratado de forma indeterminada, sem especificar qual que é o trabalho que ele vai fazer, qual que é a obra que ele vai prestar, vai se entender que ele está fazendo uma contratação global. E aí ele fica obrigado a realizar qualquer tipo de serviço que seja compatível com o objeto do contrato e com as suas próprias forças e condições. É uma regra muito semelhante ao artigo 456 da CLT, que fala a mesma coisa para o trabalhador. E aí, então, é um artigo que demonstra como é importante, pessoal, isso é muito relevante, como é importante, dentro de uma minuta, dentro de uma prestação de serviços, se estabelecer precisamente qual que é o escopo do serviço, o que está sendo contratado, quais vão ser as atividades a serem desenvolvidas, qual é a obra ou a tarefa específica que alguém está sendo contratado. Por quê? Porque se não houver essa definição, o prestador de serviço precisa fazer tudo aquilo que tiver a seu alcance, segundo a dicção do artigo 601. Obviamente que tudo que tiver a seu alcance dentro de uma visão contemporânea de direito civil, dentro de uma ideia de, a gente não gosta desse termo, a gente sempre brinca, nós monitores, do professor Simão e o próprio professor Simão, mas dentro de uma ideia de dignidade da pessoa humana, ou pelo menos de ressignificação da pessoa. Então, ele não pode ser obrigado a fazer serviços degradantes e serviços abusivos. Então, o controle desse artigo 601 vai ser por meio do abuso de direito. Mas pensamos, por exemplo, em uma pessoa que é contratada para, durante um mês, reformar um curral de uma fazenda, um curral que tem vaca, que tem porco, que tem galinha. E ele vai reformar. E aí só fala isso no contrato, reformar. Pode ser que ele tenha, por exemplo, que limpar a área com dejetos animais. Se não tiver definido que isso não faz parte do escopo, ou que isso vai ser feito por outra pessoa, e ele tiver condições de fazer isso, ele, por exemplo, vai ter que fazer isso, e talvez isso não seja degradante. Então, a gente tem que olhar dentro do próprio escopo da prestação de serviços, mas é um artigo que demonstra muito claramente a importância de se definir o escopo dos serviços. E não sempre que vocês estiverem elaborando contratos de prestação de serviço, nunca esqueça desse artigo 601, em especial se vocês têm, se os clientes de vocês são os prestadores de serviço, porque um contrato mal definido, com atividades mal definidas, pode trazer muita dor de cabeça. O outro artigo que trata mais da ideia de execução do contrato de prestação de serviço, e que é um artigo que claramente demonstra a ideia de personalidade, da natureza personalíssima do contrato de prestação de serviço, é o artigo 605 do Código Civil, que estabelece que não estabelece uma vedação da cessão de posição contratual dentro da prestação de serviços. O tomador de serviços não pode transferir para terceiros os seus direitos dentro do contrato celebrado. E, por outro lado, o prestador de serviços não pode se substituir
E aí, uma análise mais extensiva até, não pode nem substituir, nem subcontratar o serviço, porque substituir aí é no sentido ou de transferir todo o serviço para um terceiro, ou de transferir uma parte do serviço para um terceiro. Então, no artigo 605, existe uma certa regra de vedação da cessão das posições contratuais. Isso, obviamente, é uma regra dispositiva. Por quê? Porque o artigo é claro ao dizer que essa dinâmica existe salvo aprazimento da outra parte. Aprazimento significa o quê? Significa aprovação, aceitação, consentimento. Então, se a outra parte aprovar, né, se a outra parte aceitar, ou se houver cláusula expressa no contrato determinando que é possível a cessão ou a subcontratação, o regime do artigo 605 e da vedação da cessão da posição contratual é afastado. E mais um artigo que demonstra a importância de uma boa redação contratual, pessoal, porque é o seguinte, é muito comum, principalmente eu vejo isso muito na área de tecnologia, na área de prestação de serviços de tecnologia. Primeiro, você não definiu o escopo de forma expressa. E aí a pessoa que se obrigou a fazer A, dentro de A tem vários serviços alternativos, B, C, D, E, e ela não tem condição de prestar, mas está dentro do serviço. Por quê? Porque o artigo 601 fala isso. E aí, pior, não tem uma cláusula dizendo que eu posso subcontratar ou que eu posso ceder a posição contratual. E o subcontratar é terrível, pessoal, porque aí eu preciso, né, de contratar um programador específico para definir um código-fonte de um software ou de um aplicativo que eu fui contratado para desenvolver, ou para criar um certo design. Eu não tenho isso dentro da minha equipe, eu tenho o hábito de subcontratar. Se não tiver uma cláusula falando que eu posso, o artigo 605 é claro ao dizer que não posso. Então, é muito importante, esses dois artigos são muito importantes, nem tanto do ponto de vista de regime, mas de lembrar a gente, né, de lembrar quem está elaborando o contrato, de analisar muito bem o que está sendo feito, qual que é o tipo de prestação de serviço, para definir de forma muito clara como que vai ser a execução do contrato. Ultrapassada, então, essa questão da execução do contrato, a gente vai passa a trabalhar agora os artigos relacionados com o prazo e a extinção do contrato de prestação de serviços. Em relação ao prazo, os dois artigos muito importantes são os artigos 598 e 600 do Código Civil. O artigo 598 vai estabelecer, trazendo uma regra bem antiga de direito romano, e que vem sendo, né, recepcionada pelas diversas legislações, que o contrato de prestação de serviço não pode ter prazo superior a 4 anos. E que esses 4 anos são, inclusive, limitativos de uma obra, então, ou de uma tarefa específica. Então, o artigo vai ser claro ao dizer que, mesmo que eu define uma tarefa específica, pintar um quadro, contratei alguém para pintar um quadro, né, digamos assim, de uma paisagem de uma fazenda que eu tenho. E essa pessoa fica 1, 2, 3, né, 3 anos e meio. Você vai precisar pedir para que ela termine esse quadro, porque ultrapassados os 4 anos, há uma ideia de ineficácia, né? Então, as disposições contratuais, segundo o artigo 598, né, não é uma questão de nulidade do contrato, é uma questão, né, na escada pontiana que a gente tanto trabalha, que é tão importante que a gente tenha o domínio, né,
existência, validade e eficácia, o artigo 598 é um artigo que, né, encobre a eficácia do contrato de prestação de serviços que for celebrado ou que durar mais de 4 anos. É um artigo que causa uma certa estranheza, né? E que, por exemplo, é bastante combatido pelos empresarialistas, inclusive com a aprovação do enunciado 32 da primeira jornada de direito comercial do Conselho da Justiça Federal. Essa é a jornada de direito comercial, não é de direito civil, que elas são mais recentes, a de direito comercial. Eles aprovaram um enunciado estabelecendo que nas relações empresariais esse prazo máximo de 4 anos não se aplica. E há uma grande discussão se não se trata de um verdadeiro artigo, né, um artigo cogente, uma norma que não é dispositiva, que é cogente por ser uma norma de ordem pública, né? E aí eu lanço mais uma discussão, que é o seguinte: esse prazo aqui não pode, né? O artigo fala, não poderá convencionar por mais de 4 anos. Isso é o prazo do contrato ou isso é durar, né? O prazo do contrato, mesmo que seja a obra, né? Ou eu posso, por exemplo, estabelecer 2 anos, depois prorrogar por mais 2, eu não posso contratar mais de 4 anos. Me parece que é inclusive para essas hipóteses de renovações periódicas, mas o fato é que é um artigo que causa né, uma certa interesse, assim, uma certa dúvida na gente. E aí tem essa discussão, né? O enunciado 32 da Jornada de Direito Comercial fala que nas relações empresariais não vão se aplicar. Tem muita gente que defende que só se aplica em caso né, de prestação de serviço de pessoa física, de pessoa jurídica, até alargando, não é nem só na relação contratual, é nas pessoas jurídicas, isso é afastado. E outros professores que entendem que não, que é, né, que é prazo, e prazo é ordem pública. Então fica aí essa discussão sobre esse artigo. Só que esse artigo ele tem que ser lido sempre junto com o artigo 600, que determina que o prazo não vai ser contado quando o prestador de serviços, né, por culpa sua, não executar, não servir, né? Ele usa o termo deixar de servir. Então, né, eu não vou computar o prazo, né, de 4 anos se o prestador de serviços abandonou a obra, se o prestador de serviços está atrasando a obra aqui, né, gente? Não, eu já falei algumas vezes, é bom fazer um parênteses, não no sentido de obra de engenharia, que a gente já tratou o contrato de empreitada, aqui obra no sentido de tarefa, tá? Então, se ele atrasou a tarefa, se ele, né, executou mal a tarefa. Agora, se o fato foi inimputável, por exemplo, serviço militar, uma enfermidade, trabalho eleitoral, que são exemplos que a doutrina dá, vai contar esse prazo, sim. Então, o artigo 598 deve ser lido com o artigo 600. Então, o prazo máximo é de 4 anos, mas necessariamente eu preciso ter prazo? O artigo 599 vai dizer que não, e isso é meio óbvio, né? Não existe nenhum contrato que precisa ter um certo prazo, né? Pelo menos eu não me lembro de contratos que o código exige que tenha prazo determinado. Então, o 599 vai dizer que não há, né, que se não houver prazo estipulado, as partes podem a qualquer momento resolver o contrato. Primeira nota sobre esse artigo 599. O código usa o termo resolver de forma técnica, tá, gente? Não é caso de resolução, é caso de resilição unilateral. Então, se eu contratei uma prestação de serviço por prazo, né, por tempo indeterminado, o professor Simão sempre gosta de
de dar esse parênteses, não é prazo indeterminado, é por tempo indeterminado, porque se eu não tenho prazo, né? Se é indeterminado, eu não tenho prazo. Então, por prazo indeterminado, a qualquer momento eu posso resilir o contrato, eu posso, né, extinguir o contrato, né, por meio de um direito potestativo das partes. Então, no tempo, né, na prestação de serviço por tempo indeterminado, existe um direito potestativo das partes de se livrarem do contrato a qualquer momento. Lembrando, gente, que obviamente é muito comum que os contratos tenham prazo determinado, mas nas prestações de serviço eu vejo muitos contratos de prestação de serviços que são celebrados por tempo indeterminado de forma absolutamente deliberada. Por quê? Porque as partes não querem ficar exatamente vinculadas por certa forma. Então, assim, né, uma grande indústria que contrata uma empresa para fazer a manutenção dos equipamentos de forma periódica, ou a limpeza do chão de fábrica, né, terceiriza a limpeza da mão de fábrica. É muito comum que esses contratos sejam por tempo indeterminado, sem prazo. Por quê? Porque eu não quero ficar, né, esperando um ano para depois renovar. Eu não quero, eu quero ver se esse serviço, às vezes eu quero ver se esse serviço é realmente bom, ou eu quero a qualquer momento, se esse serviço não tiver bom, eu não quero ficar discutindo inadimplemento, eu quero simplesmente resilir o contrato. Então é muito comum, prestação de serviços é um contrato que na sua grande maioria eu não diria não, mas tem uma certa premência, uma certa prevalência ou contrato de prestação de serviço celebrado de forma indeterminada. E aí, se eu estou falando de resilição, eu preciso, obviamente, exercer a resilição por meio do quê? Por meio da chamada denúncia vazia. Eu preciso fazer uma notificação de aviso prévio, determinando, né, estabelecendo o prazo em que o contrato efetivamente vai se extinguir, que a relação contratual efetivamente vai se extinguir. E o código coloca, né, no parágrafo único do 599 alguns prazos, tá? O parágrafo único, então, estabelece certos prazos, por exemplo, se a remuneração é por mês, por semana ou por quinzena, ele define certos prazos, mas, obviamente, prazos supletivos. Então, vai caber às partes a possibilidade de quê? De definir um prazo diferente que o código colocou. E aí, já que normalmente a indeterminação do tempo é uma indeterminação deliberada, se eu estou deliberadamente determinando que vai ser que eu posso a qualquer momento resilir, eu preciso né, digamos assim, me proteger. Então, normalmente eu vou estabelecer um prazo. É muito comum 30 dias. 30 dias é um prazo meio, sabe, de direito comum, assim, costumeiro no mercado. Mas tudo vai depender do quê? Da natureza do contrato. Eu preciso analisar muito bem o que eu estou contratando ou o que eu estou sendo contratado para e negociar um prazo que seja razoável, né? Sempre lembrando que as regras de resilição estabelecem, inclusive, que se, né, esforços e custos elevados forem definidos, né, forem dispendidos para a prestação de serviços, vai precisar de um prazo razoável, né? Essa é a dicção, salvo engano, do artigo 574 do Código Civil. Muito bem. Então, lembrando, por último, uma última nota sobre 599 é que, e aí vocês vão perceber que eu falei muito disso, mas ainda não fiz uma nota, mas eu acho que é nesse momento que é importante, não havendo prazo estipulado, né, ou que o prazo pode ser inferido da natureza do contrato ou do costume do local. Então, natureza do contrato. Se eu contrato a pessoa para pintar o muro da minha casa, quando é por prazo determinado, né? Assim, a execução vai ser por prazo indeterminado, mas a extinção do contrato se dá por prazo determinado.
Eu estou, de certa forma, vinculando a execução do contrato a uma certa obra, né, a uma certa tarefa. Então, eu não posso, né, simplesmente, né, resilir o contrato nesse caso. Me parece que seria um abuso de direito resilir o contrato nesse caso. Ou então pelo costume do local. E aí eu falei costume do lugar, costume do local várias vezes. Por quê? Porque a prestação de serviço é um contrato bastante costumeiro, né? Existem regiões em que existem algumas prestações de serviço muito particulares, muito específicas, principalmente, por exemplo, prestações de serviços agrários em certas regiões do Brasil que são sazonais, que são trimestrais, que são semestrais. Então, e tem certas formas, né, de contratação e hábitos que precisam sempre ser levados. Muito bem. 599, então, fala da contratação por prazo, né, sem prazo, por tempo indeterminado. O 602, por outro lado, vai falar sobre a prestação de serviços celebrado por tempo certo ou por obra, por tarefa específica, por tarefa determinada. E aí, se eu estou falando de prazo fixo ou tarefa ou uma certa obra, eu tenho, pelo artigo 602, que o prestador de serviços não pode abandonar a prestação de serviços a hora que quiser. E dois, o tomador de serviços não pode simplesmente demitir ou despedir ou querer extinguir o contrato, resilir o contrato de prestação de serviços a qualquer tempo. Quando eu estabeleço um prazo ou uma certa tarefa, a vinculação é dentro desse certo prazo ou dentro de certa tarefa. E aí, a prestação só vai poder ser, né, extinguida, vou botar esse termo mais genérico, dentro de certas hipóteses. Por quê? Se a prestação for encerrada pelo prestador de serviços antes do fim do prazo ou antes da conclusão da tarefa, ele está inadimplindo o contrato. E por isso ele tem, segundo o parágrafo único, ele vai ter o direito de receber a remuneração dele até o momento, né, da rescisão, a remuneração vencida até o momento do encerramento da prestação de serviço sem justa causa vai ser devido, mas o prestador de serviços deve pagar perdas e danos, deve indenizar o tomador de serviços. Essa mesma ideia vai acontecer quando tiver resolução pelo tomador, ou seja, quando o prestador de serviços for despedido por justa causa. Então, se existe uma causa para a extinção, para a resolução do contrato, porque se tem justa causa, eu estou falando de inadimplemento, então eu vou estar falando de resolução. E aí as consequências são as mesmas. O prestador tem direito de receber a prestação vencida até o vencimento, né? Todas as prestações vencidas, mas ele vai ter que pagar as perdas e danos eventualmente sofridas pelo tomador. E aí, justa causa, né, gente? É a ideia de inadimplemento, a ideia da famosa denúncia cheia. Precisa ter um motivo, por exemplo, dissídia na execução do serviço, atrasos reiterados na entrega de certos serviços, a subcontratação não autorizada, etc, etc. São exemplos, por exemplo, né, de hipóteses de resilição, de resolução, desculpa. E aí, o 603 vai falar, vai dar um outro tratamento. Se lá em cima eu estou falando de ou abandono da obra pelo tomador, pelo prestador, ou resolução do contrato pelo tomador, no 603 vai ser dito o seguinte: se o prestador de serviços é demitido sem justa causa, ou seja,
se o tomador deseja que o prestador de serviço pare de prestar o serviço, né? Busca uma resilição, mas uma resilição imotivada, ou seja, um despedimento sem justa causa, o tomador ele precisa pagar toda a remuneração vencida e, além de pagar toda a remuneração vencida, ele precisa pagar 50% de toda a remuneração que deveria ser paga até o fim do contrato. Então, o 602 trabalha com a ideia de resilição pelo prestador de serviços ou resilição imotivada pelo prestador de serviços ou resolução motivada pelo tomador de serviços. O 603 vai dizer o quê? Vai tratar do regime da resilição imotivada pelo tomador de serviço. Ele vai ter que pagar a remuneração vencida e mais 50% da vincenda. Numa ideia de quê? Numa ideia de que ele tem que pagar os danos emergentes, o que já ficou para trás, e os lucros cessantes. E aí tem uma tarifação, tem uma taxa, que é o quê? 50% da remuneração lá na frente. O Código Civil estabelece uma certa multa, né? Uma certa indenização pré-fixada dos lucros cessantes. E aí, de novo, nas relações empresariais, entende-se que essa metade do que lhe tocaria, a metade das parcelas vincendas, na verdade, é um parâmetro mínimo, sendo que os contratantes podem pactuar um valor diverso. É a dicção do enunciado 33 da primeira jornada de direito comercial do CJF. Então, a gente trabalhou todas essas hipóteses, e aí o 607, que é um artigo que me parece até bastante dispensável, ele vai categorizar e trazer as diversas hipóteses de extinção do contrato de prestação de serviços. E aí ele mistura tudo num artigo só e me parece um artigo confuso. Por quê? Porque ele vai dizer que a prestação de serviços vai se encerrar com a morte de qualquer uma das partes. Por quê? Porque é um contrato personalíssimo. Pelo encerramento do prazo, né, pelo fim do prazo, pela conclusão da tarefa, pela resilição com aviso prévio, por inadimplemento de qualquer uma das partes, ou seja, no caso de resolução, e ainda pela impossibilidade de continuação, que deve ser motivada por força maior, ou seja, pela impossibilidade absoluta do serviço. Quando o serviço não puder ser executado de forma absoluta, né, não é uma impossibilidade temporária, tem que ser uma impossibilidade que efetivamente prejudica o contrato, e que seja por fatos alheios à vontade das partes, sem imputabilidade. São aqueles casos de caso fortuito ou força maior, né? E aí dentro da obrigação de prestar existe aquela ideia de resolução, não do contrato, mas da obrigação, né? A ideia de a obrigação se resolve, que está lá no artigo 248 do Código Civil, lá no início do título, né, do livro das obrigações, na modalidade obrigação de fazer, que deve ser lido sempre com o artigo 393 do Código Civil, que trata do caso fortuito ou da força maior. Então, o artigo 607 acaba trazendo, né, pega todo o bolo de como que o contrato funciona e coloca várias hipóteses, uma que não dialoga com a outra, né? Então, morte, encerramento, conclusão, né, formas totalmente diferentes de extinção do contrato, todas que estão ou já estabelecidas em outros artigos ou que decorrem da teoria geral dos contratos, e elas vão sendo tratadas num artigo que me parece que devia ficar só no primeiro, na primeira frase: o contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer uma das partes, porque o resto tudo é óbvio. Pelo prazo, óbvio, pela conclusão da obra. É a forma, né, clássica. Clóvis do Couto Silva sempre falou: a obrigação polariza para o seu cumprimento.
Então, cumprida a obra, concluída a obra, é óbvio que a prestação de serviços vai se encerrar, vai se extinguir pelo pagamento, né, pelo cumprimento. E aí as hipóteses de resilição, de resolução, usando aqui rescisão do contrato, que na verdade rescisão mediante aviso prévio, que não é, o código optou pelo termo resilição e depois várias vezes não utiliza esse termo. Então é um artigo, eu acho que é o único artigo da prestação de serviços que seria meio inútil. E quanto ao encerramento, eu estou falando muito mais do que eu devia. O professor Simão pediu 45 minutos, mas não tem jeito, eu acho que é muita coisa, então vou continuar aqui e encerrando com 3 últimos artigos. O artigo 604, que é o último artigo que a gente pode trabalhar nessa categoria de prazo e encerramento, ele vai dizer que quando o contrato se encerrar ou quando ele for despedido sem justa causa, ou seja, quando houver a resilição imotivada, ou quando ele resolver o contrato, então 3 hipóteses. Fim do prazo, né, com a conclusão do contrato. Quando ele for despedido sem justa causa, ou seja, resilição imotivada pelo tomador. Ou quando ele tiver motivo justo para deixar o serviço, ou seja, quando ele puder resolver por justa causa, né, resolver por inadimplemento o contrato, ele tem direito a uma declaração de que o contrato se encerrou. E isso, obviamente, é o quê? É o famoso termo de quitação, né? Direito do prestador de serviço que ele receba uma declaração de encerramento do fim contratual, que é o famoso termo de quitação, que está lá regulamentado nos artigos 319 e seguintes do Código Civil. Bem, gente, então a gente tratou objeto, a gente tratou do preço, a gente tratou da forma de execução, a gente tratou do prazo e das formas de extinção, e agora só últimos 2 artigos para falar o quê? Para falar de alguns elementos de efeitos do contrato perante terceiros. O contrato de prestação de serviço legalmente produz efeitos perante terceiros. Então, é um contrato que existe norma específica de mitigação do princípio da relatividade dos pactos, do princípio do res inter alia acta. Por quê? Porque o artigo 609, vou primeiro tratar o 609 para depois o 608. O artigo 609 é claro ao dizer que a alienação do prédio agrícola, ou seja, do imóvel rural ou rústico, né, dentro da prestação de serviços que tenha, né, natureza rural, que tenha natureza agrícola ou pecuária, se houver alienação desse imóvel, não significa que a rescisão do contrato vai se verificar. O prestador de serviços, nesse caso, tem a opção de continuar com essa prestação de serviços. Por quê? Porque existe, dentro dessa ideia de prédio agrícola, de prestação de serviços agrícolas ou pecuárias, uma obrigação com eficiência, com eficácia real. O contrato, então, de prestação de serviços, né, quando o serviço é executado em imóveis rurais, imóveis rústicos, que o código coloca como prédio agrícola, ele cria uma obrigação com eficácia real. E aí, se o tomador de serviços vende esse prédio, aliena esse prédio, ainda assim, o prestador de serviço, o contrato vai se manter. E aí o prestador de serviço pode optar por continuar a contratação com o contratante original até o encerramento do prazo ou com o adquirente. Esse artigo 609, ele me parece totalmente inspirado na dinâmica, no regime dos contratos rurais regulamentados pelo Estatuto da Terra, e mais especificamente o artigo 92, parágrafo 5º do Estatuto da Terra, que vai definir que o arrendamento rural ou a parceria agrícola, ela não se encerra quando há alienação ou imposição de ônus sobre o imóvel rural. Então, a dinâmica é a mesma, assim, existe
existe no sistema jurídico uma certa proteção do prestador de serviços agrícolas e pecuários, né? Do prestador de serviço rural. Ele tem essa proteção dentro do sistema. E tanto no Estatuto da Terra quanto aqui no 609 vai ter essa ideia de que quando eu presto serviço em um imóvel, mesmo que esse imóvel seja vendido, alienado, penhorado, etc., a prestação de serviços que eu continuo ou arrendamento ou a parceria que eu tenho precisa se manter. Obviamente, numa rompimento, numa mitigação do princípio do res interacta alia, né? Do princípio da relatividade dos contratos. E aí, o artigo 608 do Código Civil, que é um dos meus artigos favoritos, é um dos artigos mais interessantes, que também é claramente uma ideia de mitigação do princípio da relatividade dos pactos, que é uma ideia de tutela externa do crédito, de função social do contrato, né, reconhecidamente né, defendido pela doutrina, inclusive com a aprovação do enunciado 21 da primeira jornada de direito civil do CJF. O artigo 608, então, rompendo, né, mitigando o princípio da relatividade dos pactos, vai dizer que uma pessoa que alicie, né, que solicite, que contrate outra pessoa que esteja em uma relação contratual de prestação de serviço com contrato escrito, deve pagar uma importância, um valor por essa intromissão indevida, por essa interferência lesiva do terceiro, vai precisar, então, pagar uma indenização que vai equivaler a 2 anos de remuneração do prestador de serviços. Na ideia, né, na doutrina tão, né, que foi denominada pelo professor Antônio Junqueira de Azevedo, a doutrina do terceiro cúmplice. Nessa ideia, então, de que um terceiro não pode interferir lesivamente num contrato de prestação de serviços e tentar aliciar, tentar trazer o prestador de serviço para prestar serviços para si e não mais para o tomador de serviços original, né? É um artigo, inclusive, que é muito inspirado no artigo 500 do Código Comercial de 1850, que dizia que o capitão da embarcação que seduzisse ou desencaminhasse marinheiro de outra obrigação tinha que pagar uma certa pena, né, de 100 mil réis, salvo engano. Não anotei aqui, mas é isso. Depois leiam esse artigo 500 do Código Comercial de 1850, que ainda está em vigor na parte marítima, né? Então, o artigo 500 ainda né, existe, é válido e é eficaz. E o marinheiro, então, o capitão, então, que desencaminhasse ou seduzisse marinheiro de embarcação alheia, precisava pagar uma pena mais perdas e danos. E isso é a mesma coisa aqui no 608. Eu não posso, né, solicitar, aliciar, seduzir, desencaminhar um prestador de serviço que esteja prestando serviços para um terceiro, numa relação contratual que seja por contrato escrito. Se o contrato for verbal, muda de figura. Né, o 608 fala muito claro, é contrato por escrito. E aí, 608 sempre traz à tona um caso que a gente até tratou no semestre passado, que é o famoso caso do Zeca Pagodinho, que prestava serviços para Nova Skin, né, uma campanha, né, da campanha Experimenta, quando a Skin Cariol mudou a sua cara e trouxe uma marca nova que chamava Nova Skin. Então, ele sempre foi um garoto propaganda da Brahma, celebrou esse contrato de propaganda com a Skin e poucos meses depois a Brahma o alicia, o chama, né, o contrata para fazer uma propaganda para a Brahma, a propaganda Amor de Verão, em que ele até
ele não só rompe com o contrato com a Nova Skin e vai para a Brahma, como ele até, de certa forma, difama a Brahma. Esse caso é um caso que qualquer livro, né, mais contemporâneo, vocês vão ver menção sobre ele. Ele não foi usado 608. Não consta nem da sentença, nem do acórdão né, ao 608. Eu acho que porque talvez, não sei se tinha contrato por escrito, eu nunca soube, né? E todo mundo que gosta desse artigo e gosta desse assunto fica especulando por que que o 608 não foi utilizado. Mas o fato é que o caso não foi decidido pelo 608, e o caso depois até eu acho que nem chegou no STJ porque foi feito acordo. Mas é um caso clássico de intromissão, interferência lesiva de terceiros, a famosa doutrina do terceiro cúmplice. E aí, pessoal, né, quem interfere lesivamente nesse contrato precisa pagar uma verdadeira punição, uma verdadeira pena privada, né, por conta desse abuso, dessa interferência lesiva em terceiro, e essa pena vai ser 2 anos da remuneração. Então, você pega a remuneração da pessoa, né, do prestador de serviço, pessoa ou empresa, né, porque isso também vai ser, né, a empresa prestadora de serviço também pode ser, né, cooptada, e aí você pega a remuneração e você vai ter que fazer um pagamento de pena de 2 anos da remuneração. Então, o terceiro lesivo, o terceiro que vai lesar esse contrato, tem que pagar uma pena de 2 anos para o tomador de serviços. E, além disso, segundo o artigo 602, parágrafo único do Código Civil, o prestador de serviços, além disso, ainda tem que indenizar por perdas e danos. Então, se um lado, o terceiro, né, o terceiro que vai lesar o contrato precisa pagar essa verdadeira pena privada, porque aqui eu não vou discutir dano, não vou discutir nada, é uma né, dos principais exemplos de pena privada, né, no Código Civil, uma verdadeira punição. Então, o terceiro vai ter que pagar essa pena, e o prestador de serviços, por ter abandonado o serviço, pode ser condenado a pagar as perdas e danos. E aí a doutrina coloca 3 exceções para essa hipótese de interferência lesiva de terceiro. Se o terceiro tiver, né, se o prestador de serviço tiver dentro do prazo do aviso prévio, já sabendo que o contrato não vai ser prorrogado, ou seja, se o contrato é de 1 ano e estabelece que nos 3 meses antes precisa celebrar a renovação, a prorrogação do contrato. Ou se houver justa causa para o desligamento, ou seja, o prestador de serviço tem 3 ou 4 meses que não recebe sua remuneração mensal. Nesses 3 casos, então, pode ser afastado, são os casos que a doutrina construiu de exceções a essa ideia né, da doutrina do terceiro cúmplice. É um artigo super interessante, que traz essa ideia de uma verdadeira pena privada legal, e que merece sempre a nossa atenção e, e as nossas considerações. É isso então, pessoal. Espero que vocês gostem dessa aula. Falei um pouco mais do que havia sido combinado, mas eu achei que precisava, né, explicar bem certinho cada um dos artigos. E estou à disposição, né? Semana que vem a gente começa, né, a nossa monitoria, e eu estou à disposição durante a nossa monitoria para fazer, né, explicações e maiores considerações sobre o contrato de prestação de serviços. Um grande abraço a todos e todas, e nos vemos aí nas próximas aulas.